Lá onde o Brasil e a Venezuela se encontram, é lar de uma floresta ainda preservada. E do povo Yanomami. Dali, Davi Copenaua só sai para lutar pela Amazônia e pelos amazônidas. Estou feliz de falar com não indígenas neste momento importante de 30 anos da demarcação, porque estão estragando a floresta. Nós temos que cuidar dela. A entrevista com o grande líder indígena Yanomami, Davi Copenaua, que você acabou de assistir um trecho, é um dos destaques do Repórter Eco de hoje. E veja também. ONGs socioambientais e representantes dos povos da floresta se mobilizam contra projeto de lei que permite mineração em terras indígenas. E o monitoramento feito pela rede Xingu Mais revela a abertura de 530 quilômetros de estradas ilegais na bacia do Xingu. A mineração em terras indígenas ameaça o equilíbrio da Amazônia e coloca em risco a vida de milhares de pessoas. Organizações não governamentais e líderes de várias etnias se mobilizam contra o projeto que legaliza a atividade. Subsolo revirado em busca de minérios como ouro, floresta devastada. Rios contaminados com mercúrio, morte de peixes e do modo de vida dos ribeirinhos. Resíduos tóxicos que vazam de reservatórios, como mostra a triste história recente de Minas Gerais, com destruição e mortes. Por causar grandes impactos socioambientais, a mineração tem que ser muito bem gerenciada. Por isso, o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional prevendo a lavra em terras indígenas é rejeitado por lideranças dos povos originários com o apoio de artistas e ONGs ambientalistas. Nós, indígenas, somos 5% da população mundial. Nós protegemos 82% da biodiversidade que tem viva no mundo. Então, está dentro dos territórios indígenas a maior parte da biodiversidade, a água limpa, as nascentes. As terras indígenas na Amazônia brasileira são as áreas mais ambientalmente conservadas do país em termos de florestas. 98% da cobertura florestal das terras indígenas na Amazônia está intacta. Cumplicidade na destruição 4, como mineradoras e investidores internacionais contribuem para a violação dos direitos indígenas e ameaçam o futuro da Amazônia, é o nome do relatório lançado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e a Amazon Watch. Ele revela que a Agência Nacional de Mineração registrou em novembro de 2021 quase 2.500 pedidos feitos por 570 empresas, associações e cooperativas para a retirada de minérios em mais de 260 territórios indígenas. A gente já vive muito preocupados com as consequências do garimpo, que causa muita destruição ambiental, muitos conflitos, aumento de alcoolismo, de prostituição, de doenças. A guerra da Rússia contra a Ucrânia pode gerar um grave efeito colateral socioambiental aqui no Brasil. Alguns políticos dizem que é preciso alterar a lei para permitir mineração nas terras indígenas. Isso porque o nosso país é dependente do potássio produzido na Rússia para fazer os fertilizantes que são usados nas lavouras. Mas um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que apenas 11% das reservas de potássio estão sobrepostas a terras indígenas na Amazônia. A maior parte das reservas, 2/3, estão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Sergipe. Nós temos mais de 4.000 requerimentos para exploração de fósforo e potássio fora de terras indígenas.
e só 25 em terras indígenas. Não faz o menor sentido. Se a gente quer resolver um problema econômico agora, a gente deixar de observar que a maior parte das jazidas está fora de terras indígenas, em lugares que já podem ser explorados com a legislação existente. O que se tem hoje já legalizado, né, é suficiente para mais 20 ou 30 anos. Se questionam muito 13% do território nacional que está na mão dos indígenas, mas pouco se ouve falar dos 46% da propriedade privada rural que está na mão de 1% de grandes latifundiários. Para respeitar a Constituição de 88, a mineração em terras indígenas teria que ser regulamentada por legislação específica, atendendo a vários parâmetros, entre eles a consulta às etnias, garantida também pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Os povos indígenas têm o direito de continuar sendo diferentes do restante da sociedade nacional e de manter as terras das quais têm apenas o usufruto, pois pertencem à União. O PL ele prevê a possibilidade de regulamentação de petróleo, gás, hidrelétrica, mineradora, garimpo, plantio de transgênicos, múltiplas atividades. Nessas áreas podem virar grandes canteiros de obras, de empreendimentos altamente impactantes, onde o que menos sobra é foco nos povos indígenas que habitam esses territórios. O PL prevê a possibilidade de implantação desses empreendimentos em terras onde existem povos indígenas isolados, que são povos que, em pleno século XXI, não têm nenhum contato com a sociedade envolvente. São povos extremamente vulneráveis e que dependem exclusivamente dos recursos naturais das terras indígenas. O Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne 85 empresas responsáveis pela metade do produto interno bruto do país, é contra a aprovação do projeto de lei, endossando o posicionamento do Instituto Brasileiro de Mineração. É fundamental valorizar e proteger terras e cultura indígenas, historicamente prejudicadas por atividades como desmatamento ilegal, destacou a entidade. A terra está chorando, está clamando por socorro. Enquanto ela estiver gritando, é porque ainda temos tempo. E quando ela parar de gritar, né? É porque acabou. Então, o momento de agir é agora. E agora, as principais notícias socioambientais da semana. 22 de abril, Dia Mundial da Terra. A ONU alerta que os países não estão fazendo o necessário para conter o aquecimento global e que o prazo para as mudanças se tornarem irreversíveis está acabando. Para manter o aumento médio da temperatura no planeta dentro do limite de 1,5 graus estabelecido no Acordo de Paris, as emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas antes de 2025 e cair 40% até 2030. A ONU recomenda medidas urgentes como reflorestamento e a redução do uso de combustíveis fósseis, privilegiando fontes limpas como a solar, eólica e biomassa. Levantamento do projeto MAP Biomas reforça a importância dos povos indígenas na preservação das florestas brasileiras. Nas últimas 3 décadas, a destruição da vegetação nativa do país ultrapassou 20% nas áreas privadas, mais de 47 milhões de hectares. Nas terras indígenas, a perda foi de apenas 1%, pouco mais de 1 milhão de hectares. Cerca de 20% das nossas florestas estão concentradas nas áreas indígenas. Indígenas do Pará pedem proteção ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles temem a vingança de garimpeiros depois da apreensão de uma balsa no sudoeste paraense e pedem medidas para garantir a proteção do povo Shipaia. A Polícia Federal libertou 5 garimpeiros que foram detidos na região, alegando que não havia como levá-los para depor em Altamira no prazo de 24 horas estabelecido por lei. Relatório da Comissão Pastoral da Terra revela que foram registrados 35 homicídios nos conflitos no campo no ano passado, um aumento
de 75% em relação a 2020. Os estados da Amazônia concentram 80% dos assassinatos. E veja a seguir. Rede Xingu Mais denuncia a abertura de mais de 500 quilômetros de estradas ilegais na bacia hidrográfica do rio Xingu. A Rede Xingu Mais, que reúne comunidades indígenas e instituições da sociedade civil, divulga dados preocupantes. Pelo menos 530 quilômetros de estradas ilegais foram abertos na bacia do rio Xingu, ameaçando áreas protegidas. No coração do Brasil, há mais de 60 anos, foi criado o Parque Indígena do Xingu para abrigar povos de diferentes etnias, preservando uma área de transição entre Cerrado e Amazônia, no norte do Mato Grosso. A terra indígena Xingu virou uma ilha de sociobiodiversidade, cercada principalmente por plantações de soja. Relatório da Rede Xingu Mais, formada por entidades como o Instituto Socioambiental e associações indígenas, a partir da análise de imagens de satélites, aponta que na bacia hidrográfica do rio Xingu foram abertos em 2021 mais de 530 quilômetros de estradas ilegais em áreas protegidas, envolvendo também a reserva extrativista Riozinho do Anfrísio, no Pará. Por elas, invasores promovem a retirada ilegal de madeira e minérios. É uma área que tem 21 terras indígenas e 9 unidades de conservação. É uma área grande, ela pega boa parte do sudeste do Pará e parte do norte do Mato Grosso. O que a gente conseguiu detectar, que foram 533 quilômetros de estradas abertas ilegalmente, é ainda um dado que pode ser subestimado. Então, ao menos 533 quilômetros foram abertos. Em muitos casos, as estradas são abertas para o roubo de madeira. Em alguns casos, essas estradas elas são abertas para dar acesso a garimpos. Na estrada, quando a gente estava voltando, o cara foi atrás da gente com a arma, né? Mas a gente não parou, nem conversamos com eles, a gente seguiu viagem. Percebe que eles não estão parando. Todo mundo sabe que o governo está liberando tudo. Eles estão acabando com as naturezas, né? Eles estão tirando madeira que demora para crescer depois. Então, isso é muito preocupante. A Turíssimo, eles estão vindo aqui na nossa terra, eles estão fazendo pesca esportiva legal, né? Estão pescando, deixando os peixes. Aí, com o tempo, os peixes estão morrendo. O peixe é principal do nosso alimento. Em 2021, o desmatamento cresceu 14% na bacia hidrográfica do rio Xingu em relação ao ano anterior. Foi o maior desde 2018, quando começou o estudo da Rede Xingu Mais. Na terra indígena do Xingu, foram cortados 8 mil hectares de floresta, um aumento de 28%. Nos últimos 2 meses de 2021, houve queda das ações ilegais por conta das chuvas, segundo o relatório, mas a preocupação permanece. A gente teve em 2021 um aumento de 30% no desmatamento das áreas protegidas. São áreas que não deveriam, tá tendo nenhum tipo de atividade ilegal de desmatamento, mas o que a gente tem visto é o aumento, das invasões, da supressão, da degradação da floresta, nessas áreas. Há quanto tempo vocês estão enfrentando esse problema da abertura das estradas ilegais aí? Vai ter 2 anos agora. Eu mesmo fui lá pessoalmente, eu vi tantas madeiras retiradas, aí denunciei para a FUNAI, para o IBAMA, Polícia Federal, ninguém tomou providência.
Aí voltei de novo lá novamente, o cara lá não tá parando, tirando os madeiras de novo, aonde fiz denúncia novamente, juntamente ISA, Xingu Mais, né? Sempre eu estou fazendo monitoramento nesse região aqui, estou arriscando dessa minha vida, eu estou sendo perseguido pelos madeireiros. No caso da reserva extrativista do Anfisa, a gente tem muito assim a extração da castanha. Então, o roubo de madeira nessa área tem comprometido os castanhais também. Sem falar que existe também o conflito social entre os invasores com os moradores da reserva. É um problema que vai além, né, da perda ambiental. A gente tem um conflito social. Os moradores, eles se sentem coagidos e têm a sua vida colocada em risco. O repórter Eco enviou e-mail à FUNAI, pedindo uma resposta por meio de entrevista ou nota. O órgão acusou o recebimento, mas não atendeu o pedido até o fechamento desta reportagem. Qual é o caminho para enfrentar esse problema, tanto em relação às estradas que já estão abertas, quanto prevenção de novas estradas que podem vir a ser? Então, a gente precisa que exista um aumento, né, das fiscalizações, que sejam colocadas bases permanentes de fiscalização no território. A gente precisa de uma presença mais ostensiva dos órgãos ambientais, como o IBAMA, o ICMBio, nesses territórios para ajudar na proteção, né, dessas áreas. Então, a gente vê que com o aumento da fiscalização, existe a queda também, né, do desmatamento, como também da abertura de estradas. E a seguir, uma entrevista com o grande líder indígena e xamã Yanomami. Davi Copenau alerta para a ameaça de destruição do seu povo e da Amazônia e avisa: todos serão prejudicados com a devastação da maior floresta tropical do mundo. Davi Copenaua é um dos líderes indígenas mais importantes do mundo. Foi o principal responsável pela demarcação há 30 anos da terra Yanomami, um território entre Amazonas e Roraima, cobiçado por mineradores e garimpeiros. Copenaua fala sobre a luta do seu povo em defesa da floresta e alerta: todos nós vamos sofrer com a devastação da Amazônia. Lá onde o Brasil e a Venezuela se encontram, é lar de uma floresta ainda preservada. E do povo Yanomami. Dali, Davi Copenaua só sai para lutar pela Amazônia e pelos amazônidas. Estou feliz de falar com não indígenas neste momento importante de 30 anos da demarcação, porque estão estragando a floresta. Nós temos que cuidar dela. 30 anos atrás, quando a terra indígena Yanomami foi demarcada, cerca de 40 mil garimpeiros ocupavam o território. Qual é a situação hoje? Está muito ruim para nós. Hoje, na terra indígena Yanomami, tem 56 mil garimpeiros. E por que tem tanto garimpeiro? Porque Bolsonaro os mandou para lá. Está protegendo eles. E nós precisamos de ajuda de vocês para retirá-los da nossa terra. Os garimpeiros não trabalham sozinhos. Tem os que mandam gasolina, tem políticos envolvidos nisso. Nossa terra está suja e estragada. Os rios estão muito estragados. Motivos para a preocupação do xamã, líder e escritor não faltam. O território Yanomami tem quase 10 milhões de hectares e é a terra indígena brasileira com maior área requisitada para mineração. São cerca de 3 milhões de hectares, 34% da área total requeridos para a extração mineral em 500 pedidos registrados na Agência Nacional de Mineração, uma extensão territorial maior do que a Bélgica ou que o estado de Alagoas.
em disputa com mineradores. Quase um terço de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. A floresta é bonita, mas os fazendeiros e madeireiros destroem a floresta para colocar pasto, para vender madeira. Por causa disso, no ano passado, chegou a fumaça até a São Paulo. Vocês não proibiram os políticos, não impediram o desmatamento. Animais queimaram. Existe protocolo de consultas, mas vocês não usam. Os brancos fazem leis e não usam. Só falam que vão fazer fazendas e pegar mais terra, aumentar as fazendas. No rio Uraricuera está acontecendo muita violência contra mulheres por causa do garimpo. Nós moramos na divisa com o Amazonas e ali os garimpeiros vão chegar. Eles bebem água com mercúrio, estão doentes. Crianças estão com cabelo amarelo. Os garimpeiros dão bebida alcoólica para as pessoas, mesmo sendo proibido. Eles não levam suas esposas, dão comida para as mulheres em troca de sexo. Isso para mim é horrível. Criminosos que fogem da cadeia invadem nossa terra. Ano passado morreram 2 crianças afogadas. Garimpeiros não respeitam a terra. Se tiver ouro, estão lá buscando. Expliquem, espalhem essas palavras. Nós estamos precisando de ajuda. Se estivesse tudo bem, eu estaria com saúde, tranquilo na floresta. Mas não estamos nesse momento. Junto com a invasão do garimpo, vêm as doenças. No passado, o sarampo exterminou parte da família de Davi Copenaua. No presente, a Covid-19. Eu era pequeno. Naquele tempo não tinha tanta doença como hoje tem. O homem branco saía da cidade e levava a doença no corpo. Quando falava, transmitia para o índio. Foi o sarampo que matou a minha avó, mãe, tio, irmãos, coleguinhas, mas eu não morri porque fugi. A doença não vinha sozinha. A pessoa doente viajava no avião ou de carro ou no navio. Assim a doença funciona. Agora, 56 mil entraram na terra Yanomami e o coronavírus foi também para lá. Matou muitas pessoas. Eu até fiquei doente. Davi aprendeu português com os não indígenas, mas prefere falar Yanomami para expressar melhor o pensamento de seu povo e para valorizar sua cultura. Viajou o mundo para levar a voz da Amazônia. Foi ouvido até mesmo na Assembleia das Nações Unidas. Esteve com 4 presidentes brasileiros e o rei da Noruega. Em reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu o Prêmio Global 500 da ONU e a Ordem de Mérito do Brasil. Em 2019, na Suécia, ganhou o Prêmio Right Livelihood, conhecido como o Nobel Alternativo. Com o antropólogo francês Bruce Albert, escreveu A Queda do Céu. No livro, ele conta que em sua cultura, meio ambiente não existe. Na natureza, nada pode ser pela metade. Ei, vocês, não indígenas, quero falar com vocês. Vocês não nos levaram a sério. Minha palavra tem que tocar toda a terra. Todos estamos sofrendo, vivendo tristes. Quando tudo ficar caótico no mundo, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Hoje aumentaram os destruidores de florestas. E se tudo ficar um caos, não fiquem tristes. Eu quero tocar o coração de vocês. Levantem seus olhos. Vejam a floresta. Vocês vão ver as consequências. Não é hoje, mas no futuro. As crianças de vocês vão sofrer. Vão ter as epidemias. Vão passar fome, calor. Por isso, vocês fiquem espertos. É isso que quero falar para tocar o coração de vocês. E depois das palavras de sabedoria do líder Davi Copenaua, o Repórter Eco, dedicado ao Abril Indígena, fica por aqui. Que a gente possa aprender com os conhecimentos dos povos milenares que vivem em harmonia com a floresta. Eles merecem o nosso respeito e admiração. Até o próximo programa.